Olá, estamos de volta com mais um Jaqueline Menezes Entrevista e hoje a nossa convidada é a Delma Elias, que é gestora regional de ensino aqui da GRE Garanhuns. E o nosso pedido e o nosso convite à Delma foi exatamente para a gente falar sobre educação nesse momento de pandemia. Como a gerência se adequou no primeiro ano, no caso em 2020 ainda, para poder passar por toda essa situação, trazendo um mínimo de prejuízo para alunos e professores e toda a equipe. E é sobre esses assuntos que nós vamos conversar a partir de agora. Muito obrigada, Delma, por ter nos recebido, aceito o convite, sei de como a sua rotina é corrida, mas agradeço demais, porque é um assunto que eu considero de extrema importância, porque a educação junto com saúde são áreas que são muito presentes na vida de cada pessoa, né? Então, qualquer mudança ali tem interferência na vida de todos. Então, muito obrigada por nos atender. A gente é que agradece, Jaqueline, a oportunidade de poder falar um pouquinho, como você disse, de uma área que é de interesse público, de interesse da comunidade. E é com muito prazer que a gente atende a seu pedido, e nos ajuda muito também. Muito obrigada. Iniciando, eu queria que você passasse para quem está nos assistindo quais as atribuições da Gerência Regional de Ensino, quantos municípios aqui em Garanhuns ela abrange? Gerência Regional é um espaço, é uma abrangência da Secretaria de Educação do Estado, divide o Estado, na verdade, em 16 micro-regiões, e a nossa, que atende ao Agreste Meridional, é constituída por 22 municípios, são a nós jurisdicionados, 52 escolas estaduais, essa é a nossa abrangência de atuação. O nosso papel é de orientar e acompanhar a educação básica nas redes de ensino aqui no Agreste. Entendi. Nós estamos chegando no país já um ano de pandemia. Aqui na nossa região, Garanhuns, o primeiro caso já foi em março, mais para metade de março, então também estamos em um ano de pandemia praticamente, né, quando pararam mesmo os serviços. Nesse um ano, como a forma de atuação da gerência mudou? Como ela foi impactada por tudo isso? Completamente impactada, acho que não houve um ser que não tenha, de certa forma, sofrido as consequências, né, de vivenciar uma pandemia. Verdade. Não teve ninguém que não precisou se adequar, né, na verdade. E a instituição, escola, a instituição que promove a educação, foi uma das mais afetadas, porque a nossa prática era uma prática muito voltada para a convivência, para a presença. Então, a escola é um espaço que reúne muitas pessoas. A nossa forma de ensino é uma forma presencial, uma forma de conviver com estudantes, professores e estudantes, num convívio diário. E isso tudo foi muito afetado porque a primeira recomendação para conviver com uma pandemia foi garantir distanciamento social, né? Então, isso diretamente já afetou a nossa forma de trabalho. E aí, a palavra talvez mais utilizada e a que mais a gente praticou a experiência foi a da reinvenção. Né? O professor precisou se reinventar, o gestor de educação, de escola, precisou se reinventar, a comunidade precisou se adequar a esse novo modelo e a gente foi, dia após dia, tentando encontrar a melhor maneira de atuação. Agora, acho importante dizer, Jaqueline, que a Secretaria Estadual de Educação foi muito ágil, muito hábil e eu acho que feliz de fazer a escolha de não abandonar seus estudantes. Isso. Então, essa foi a nossa linha de atuação durante esse ano. Essa foi a nossa filosofia, vamos dizer assim, de que a escola não podia abandonar os seus alunos. Ela não devia deixar para trás nenhum dos seus estudantes. Excelente. E fomos encontrando a forma de garantir essa presença, mesmo estando distante. E aí o uso das tecnologias, a implementação de uma plataforma que foi criada pela Secretaria de Educação e Governo do Estado, logo no mês de abril, 15 dias depois da suspensão das aulas presenciais, a gente já tinha um instrumento à disposição dos professores e dos estudantes, que era uma plataforma com insumos pedagógicos, com videoaulas gravadas para atender aos estudantes, fora as diversas metodologias e propostas que cada escola foi encontrando para
acolher os seus estudantes, mesmo eles em casa, os professores também nas suas casas. Uhum. Quando nós estávamos conversando, antes de iniciar a entrevista, ele perguntava exatamente sobre isso, dessa forma ágil da Secretaria Estadual de Educação, que já em abril estava com aulas remotas para os seus estudantes, mas sempre tem aquele estudante que não tem o acesso à internet, né? Que até hoje ainda não tem, por estar em um local onde nem sinal existe. E você me falava exatamente das formas peculiares, diferentes que cada escola, cada gestor buscou de chegar a esse estudante, né? Então, você me falou, por exemplo, de uma cidade onde o material era entregue no dia da feira, né? Ou seja, uma adaptação muito própria com a característica daquele lugar. Então, foi realmente desafiador, buscando a cada dia, buscar uma forma diferente de não deixar aquele estudante sem o acesso ao ensino, não é, Adelma? Exatamente. A nossa região é uma região muito diversificada, né? Não só do ponto de vista geográfico, que vai de Águas Belas a Jurema, mas ela é diversificada nas suas características mesmo, sociais, culturais. E aí cada escola, eu acho que esse foi um exercício muito legal que a gente fez durante todo o ano. O exercício de propor várias possibilidades, o exercício de pensar sobre várias possibilidades a partir dessa filosofia de que não deveríamos deixar os nossos alunos. E quando a escola viu, por exemplo, que o acesso, que eu acho que isso ficou muito forte no nosso país inteiro, que a nossa distância entre as pessoas, entre as comunidades em relação ao acesso a tecnologias, é uma distância muito grande, é uma disparidade muito grande entre as pessoas. As que têm condição e as que não têm, isso deixa a sociedade, né, muito diferenciada. Né? E com os nossos estudantes não podia ser diferente. Então a gente teve escola que tinha assim um melhor acesso ao uso de tecnologias, porque os estudantes têm um celular, possuíam algum meio, mas também temos muitos estudantes que não tinham condição de acesso nenhum. E a escola foi buscando essas alternativas. Então a alternativa de construir um material pedagógico impresso, físico e disponibilizar para os estudantes foi uma estratégia muito legal e que pôde atender aqueles que não tinham outra forma de acesso. E isso foi uma prática constante, esse exercício de pensar possibilidades. Pois é. A Secretaria de Educação, até pelo formato dela e pelas ações que executa, trabalha com um planejamento que ele sempre vem anual. Né? E de repente vocês se deparam com uma pandemia onde você tem que viver só o hoje. E aí tem um planejamento anual até para se orientar, né, de forma de longo prazo, mas a cada dia ele estava sendo modificado, não é, Adelma? Como é lidar com essa, numa rede tão grande, né, como você disse, da abrangência da gerência de Garanhuns, e ter que aprender a trabalhar com um planejamento que é feito praticamente a cada dia, ou que daqui a poucas horas pode vir um decreto estadual, mudar tudo. Como foi esse desafio? Como está sendo, né? Porque ele permanece. Ao contrário do que a gente possa imaginar, que um planejamento ele dá um norte, é uma coisa que precisa ser fixo, no momento de incerteza, né? de falta de perspectiva, como a gente vem vivenciando, o planejamento tornou-se ainda mais relevante e mais importante. Porque ele nos dá justamente, quando você para planejar, ele nos dá a possibilidade justamente de pensar sobre várias possibilidades. Então, a diferença do nosso planejamento a partir de 2020 foi a diferença de termos vários planos, várias possibilidades. Então, se a gente for nominar pelas letras do alfabeto, a gente fez o plano de A a Z, porque ele podia ser... O primeiro podia não dar certo, o plano A não deu certo, a gente ia para o plano B. Isso foi o tempo todo ocorrendo, e de fato, cada dia a gente podia contar com uma nova circunstância, um novo momento, e novas decisões teriam que ser tomadas. Então, só para você ter uma ideia, o planejamento para o retorno às aulas presenciais foi um planejamento feito ao longo do ano, e a gente sempre numa expectativa de que na próxima semana poderíamos voltar e não voltávamos, na outra semana poderia ser a semana do retorno às atividades, e as escolas foram vivenciando também isso conosco.
de sempre se preparar para o que pudesse vir. Eu acho que isso foi um exercício de resiliência muito forte, de paciência também e, sobretudo, de ficar a lição que a gente precisava viver efetivamente um dia de cada vez. Não tinha como ter certeza do dia seguinte nem das propostas e limitações do dia seguinte, né? Esses números da pandemia é que foram nos assessorando com o nosso planejamento. A gente dependeu muito das decisões das autoridades sanitárias para fazer o nosso papel de educadores. O ensino remoto na educação estadual, ele nunca parou, né? Desde que iniciou, como você falou, né? Quando ele continuou. Agora o ensino médio está com o híbrido e, né, hoje, quando a entrevista está sendo exibida, essa semana deve ser a semana que o presencial está voltando, né? Se não houve nada nesse período. Como tem sido a preparação para essa volta do presencial? Assim, as escolas, né, teve que ter muita readequação para viver esse novo momento de limitações e de muitos protocolos sanitários? Muitas adequações. Jaqueline, esse planejamento, como a gente disse, é um instrumento que está sendo muito importante para todos nós. Então, o planejamento de retorno às aulas presenciais no estado de Pernambuco é um planejamento que vem sendo feito, primeiro, alicerçado pelos números da pandemia. Ele vem cumprindo o que as autoridades de saúde, autoridades sanitárias, definem que é possível acontecer. Então, para você ver, o primeiro momento nosso foi de fechar as portas. E isso todas as áreas. Depois a gente foi vendo que, à medida do possível, as autoridades iam permitindo a reabertura dos serviços e das instituições. Com a educação não foi diferente. Essa reabertura também foi pautada na orientação das autoridades sanitárias. E a gente criou especificamente um protocolo setorial para a educação. Porque conviver com a pandemia é um fato, a gente já está 1 ano convivendo, não tem como mudar essa realidade, a não ser que daqui a pouco todos nós estejamos imunizados e a gente consiga ultrapassar essa primeira barreira. Mas conviver com a pandemia é um fato. Então, o que é que a gente vem fazendo? Vem convivendo com ela, seguindo um protocolo de convivência com ela, um protocolo que nos diz alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, a escola se adequou utilizando desse protocolo. Nós temos o privilégio de ter uma rede aqui no Agreste de escolas estaduais que tem uma estrutura boa, uma estrutura em vários ambientes, uma estrutura excelente, a exemplo das nossas escolas técnicas, das escolas que foram construídas mais recentemente, elas já obedecem um padrão de qualidade muito, muito grande. Mesmo assim, como uma das recomendações do protocolo e de mudança de comportamento nosso hoje, por exemplo, lavar muito mais as mãos, higienizar muito mais as mãos, a gente precisou implementar mais pias nas escolas, a gente precisou sinalizar os ambientes para garantir distanciamento, a gente precisou organizar as salas de aulas, que normalmente no ensino médio recebem 40 alunos, para garantir um distanciamento de 1,5 metro, que é o que recomenda o protocolo. Isso nos deu proporcionou uma segunda estratégia, que é trabalhar o rodízio com os estudantes, que as nossas escolas não cabem com 1,5 metro de distância, 40 meninos, isso não é permitido. Então, precisamos readequar as nossas turmas, diminuir o número de alunos por turma. Foram basicamente isso. E, enquanto educadores, trabalhar fortemente com os nossos estudantes o que é a pandemia, as consequências dela e como a gente pode mudar o comportamento dos nossos jovens a partir, inclusive, do que é ensinado na escola. Então, a gente vê a escola hoje como, mais do que nunca, como um ambiente que pode ajudar a nossa sociedade a encarar o momento de pandemia. Porque lá os nossos estudantes têm a possibilidade de aprender a lidar com isso. Mas precisou realmente ser reorganizado, ser adaptado para esse novo momento. Garantia, por exemplo, de aferição de temperatura, como um instrumento de monitorar os sintomas da Covid, como uma forma de detectar, até ao entrar na escola,
a história da temperatura e, por esse meio do monitoramento, manter uma comunicação com a Secretaria de Saúde para já tomar as providências. Então, a instituição escola, em especial, a escola estadual foi preparada para essa retomada, levando em consideração esses pontos: adequação do ambiente, monitoramento de sintomas da Covid e uma comunicação muito direta com a Secretaria de Saúde para tomar as providências. Adelma, a gente falou até agora muito sobre o impacto no aluno, em toda a rede, mas o professor, esse agente tão importante, né, nesse processo, eu diria até agente principal nesse processo. Como tem sido o retorno desses professores às salas? A gente vê que ainda existe um receio por parte de alguns, né, alguns com comorbidades, alguns com um pouco mais de idade, então são situações diferentes. Como foi adequar esse novo momento a essa realidade dos professores, para que nenhuma disciplina ficasse sem professor, mas que tudo se desse de forma segura? O fio condutor disso tudo foi a comunicação, né? A sua área aí teve muito, é uma necessidade. A informação fez toda a diferença nessa pandemia, né? Ela feita com responsabilidade, corretamente, ela ajuda. Infelizmente, às vezes ela é feita com irresponsabilidade e cria pânico desnecessário, né? Mas ela bem informada, eu acho que a gente percebeu muito a importância dela nessa pandemia. Pois é, a gente criou uma estratégia de comunicação muito direta com o professor. A gente tem nós podemos dizer que de tudo que é ruim, fica assim algumas coisas positivas, sempre, né? Sempre. E disso tudo a gente já enxerga como positivo, Jaqueline, o fato de termos garantido uma presença mesmo à distância. A gerência regional, por exemplo, conseguiu chegar a um número muito maior de professores que fisicamente a gente não tinha capacidade de pessoal, de tempo, para chegar a tantas pessoas ao mesmo tempo. O uso das ferramentas tecnológicas, o uso, por exemplo, de um instrumento, que é a internet, para fazer uma reunião online, nos possibilitou realizar formação com praticamente 100% dos nossos professores da rede estadual e ainda chegarmos às redes municipais como apoio. O que é que a gente propôs nesses momentos de formação? Ao invés de trabalharmos os conteúdos curriculares, ao invés de trabalhar o nosso currículo propriamente dito, as metodologias de ensino, a gente foi trabalhar o uso de novas ferramentas para poder o professor, com base nesse conhecimento e nessa experiência, fazer as suas aulas não presenciais. Então, fizemos um conjunto de encontros e de formações sobre o uso de ferramentas tecnológicas a favor do professor para poder garantir as aulas não presenciais. Porque o professor não foi preparado, como disse, a nossa escola é um espaço de convivência, de presença. Então, o professor não teve na sua formação inicial a oportunidade de trabalhar essas habilidades. Então, essas habilidades de uso de tecnologias, a gente foi trabalhar agora na formação continuada. E tudo isso com um pano de fundo que a gente considerou muito importante, que foi cuidar do emocional dos nossos professores. Todos nós, de alguma forma, saímos afetados, com certeza, depois dessa experiência de pandemia. E o educador não é diferente. Ele, inclusive, já faz parte de um grupo que é muito afetado com doenças emocionais. Normalmente, né? Normalmente. Então, como temos na gerência um núcleo multifuncional, constituído por psicólogos, inclusive, fizemos um trabalho muito forte de atendimento aos nossos profissionais, de acolhimento aos nossos profissionais, para garantir que eles, de alguma forma, tivessem esse apoio para superar esse momento e para poder retornar às aulas presenciais de uma forma mais tranquila. Mas a vivência do trabalho não presencial, ele foi fomentado por nós e apoiado por nós, com a formação de uso de novas metodologias e também com esse apoio emocional para as questões que todos nós, de alguma forma, sofremos um pouco. Como você mesma falou há pouco, em tudo nós temos um aprendizado, né? Nada é completamente ruim ou completamente bom. E nos momentos difíceis é que a gente, né, busca se superar e consegue formas diferentes de fazer. É aquela reinvenção, como você falou também no início.
E eu te pergunto, como gestora, vivendo nesse ambiente tão diverso de atender vários municípios com peculiaridades, o que você acha que muda a partir de agora na forma de educar, né, pós-pandemia? Algumas coisas que foram testadas nesse período, como, por exemplo, o ensino remoto, você acha que isso vai progredir, a Secretaria vai se oportunizar do que foi aprendido agora para buscar novas formas de ensinar e chegar a mais pessoas? Nós já tínhamos, acho que toda a literatura de educação, Jaqueline, já apontava para uma necessidade da escola se adequar a esse novo tempo, que é o tempo que a tecnologia está muito presente, né? A nossa geração de estudantes já é uma geração que nasceu num meio muito mais tecnológico do que a minha, por exemplo, e de vários educadores. E a escola talvez seja a única instituição que manteve uma forma de atuação sem considerar muito isso, porque ela não conseguiu mudar muito a sua realidade, por vários aspectos. Pela formação dos professores, pela própria estrutura que a gente foi formado e exerce o nosso trabalho. Ocorre que os nossos estudantes, não, eles já têm uma outra necessidade. Inclusive, a forma deles aprenderem é muito diferenciada da forma como eu aprendi e como vários da minha geração. Então, já se apontava uma necessidade para a escola de buscar se adequar um pouco a essas novas necessidades dos nossos estudantes. Essa adequação tem muito a ver com o uso de metodologias e de ferramentas tecnológicas. A pandemia nos empurrou, de certa forma, para esse conhecimento e para esse avanço. Então, acho que todos nós precisamos, durante esse momento de pandemia, de alguma forma, desenvolver uma habilidade para usar um recurso tecnológico, para usar melhor uma ferramenta de mensagem rápida, por exemplo, de usar uma sala de aula. Olha, imagine, a nossa sala de aula física, nesse último ano, ela virou uma sala de aula online. Ela virou uma sala de aula, né? Que o professor estava na sua casa, cada estudante na sua, e todos conectados a um ambiente que a tecnologia proporcionou. Então, fica muito esse aprendizado do nosso salto qualitativo para o uso dessas ferramentas. Não é possível ficar mais sem elas. Verdade, acho que é outra coisa que a gente pode também já ter clareza. Nós vamos precisar dessa aprendizagem para utilizar por muito mais tempo. Nós tivemos um prejuízo aí de aprendizagem, que é uma coisa que a gente não sabe dimensionar para os nossos jovens, para as nossas crianças. A gente vai precisar, nos próximos anos até, tentar recuperar esse déficit de aprendizagem que ficou, e o uso da tecnologia e dessas ferramentas será um suporte para nós, será mais uma possibilidade. Por exemplo, o ensino híbrido, ele propõe que a gente trabalhe as duas formas de ensino, a presencial e a não presencial, justamente como uma forma de suprir essa necessidade de aprendizagem que o ano 2020 está nos deixando. Então, não tem como a gente deixar de usar esses recursos, não tem como a gente não utilizar essa nossa aprendizagem da pandemia para os próximos anos, para os próximos dias. Nós falamos da rede como um todo, de alunos, de professores, e eu queria até que você mesma passasse esse recado, porque eu acho importantíssimo, não só nesse momento, mas em qualquer momento, a relação escola-família ela tem que acontecer para que o aprendizado seja efetivo. Ainda mais agora, eu considero que o papel dos pais em buscar não só a escola dando a conscientização de como o estudante deve se comportar, mas eu acho que os pais em casa têm esse papel muito importante de chegar nesse estudante e de falar sobre os hábitos que ele tem que ter, para exatamente, de repente, ele não estar sendo contaminado lá fora e levando para a escola, né? Então, é um papel importantíssimo da família também nesse sentido. Qual seria o seu pedido aos pais que possam estar nos assistindo para esse momento de volta às aulas presencial? Que bom! E você falou desse tema, até para eu não esquecer.
Acho que foi outra coisa muito positiva que a gente pode considerar nessa experiência de continuar garantindo a educação num contexto tão diferenciado. Foi a escola chegar dentro dos lares. Foi a escola chegar dentro das casas dos nossos estudantes. Essa já era também uma necessidade nossa. A gente sempre, de certa maneira, cultuou essa necessidade. Esse slogan de escola-família não é só uma expressão bonita de ser dita, mas ela é uma necessidade. Verdade. A educação dos filhos de vocês, dos nossos filhos, ela é uma responsabilidade, antes de qualquer coisa, da família, com o apoio da escola. A educação escolar é uma obrigação da instituição, mas a família é quem educa, quem procura, inclusive, esse apoio. A escola ensina. Então, a gente nunca conseguiu fazer 100% do que a educação propõe se a gente não tem a família como esse pilar, como esse apoio. O momento de pandemia nos aproximou, porque a aula do professor, que antes estava nas 4 paredes da sala de aula, chegou à sua casa. Você pôde assistir, inclusive, junto com seu filho. Você conheceu o professor, você viu a mensagem que ele mandou para o seu filho. Essa necessidade de aproximação, ela continua, inclusive, para darmos sequência à nossa convivência com a Covid-19. Então, é como disse, o espaço da escola vai continuar sendo um espaço educativo e de formação para o seu filho, inclusive para lidar com esse momento, mas a gente precisa, sim, do apoio da família. A gente precisa, sim, do reforço da família. Não só para o nosso currículo, não só para os nossos conteúdos pedagógicos, mas principalmente para esse momento de reeducação, de convivência social. A gente está voltando às nossas atividades presenciais, mas é um retorno com uma convivência completamente diferenciada. Uma convivência, por exemplo, que os nossos jovens não podem se abraçar, né? Vão retornar agora às escolas. Nosso ensino médio já retornou, inclusive. A gente já está com essa prática dentro da escola, mas é preciso que o pai, que a mãe, que o responsável fortaleça com os seus filhos essa necessidade. Uma das aprendizagens que a pandemia tem nos dado é o fato da gente se cuidar, é o autocuidado, Jaqueline. A gente tem exercitado muito a história de se cuidar para poder cuidar também dos outros. Então, é uma relação de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu me cuido, que eu preservo a minha saúde, eu estou também cuidando dos outros. O estudante que usa máscara, inclusive na nossa escola a gente garante a máscara para eles. O estudante usando a máscara, ele se protege, ele protege o professor, o colega, e ele protege seus pais que estão em casa, seus avós. E é essa cultura que a gente agora está precisando alimentar na nossa juventude. Ao mesmo tempo que o nosso jovem, ouvindo isso da escola, do seu educador, do seu professor, ele também chega na família e ajuda a família. Verdade. A mudar um comportamento, né, a compreender e assim esse momento. nas gerações futuras. Né? E vão transformando as gerações futuras. Então a escola continua sendo muito aliada da família nesse sentido, mas precisa da família também como aliado para a nossa proposta dar certo. Muito obrigada, Adelma. E falando desse autocuidado, gente, até para dizer para vocês, na nossa entrevista anterior com o Dr. Jorge Wellington, tanto eu como ele estávamos sem máscara, porque buscamos manter a distância necessária, foi um pedido dele que fosse feito dessa forma, nós estávamos saudáveis, graças a Deus, permanecemos, então foi feito dessa forma, mais claro, com a distância segura. Nessa de hoje, eu sempre pergunto ao entrevistado como ele prefere, a Adelma se sentiu mais à vontade de estarmos de máscara, então, por isso de máscara, né? E porque exatamente é mais seguro, sem dúvida, mas também mantendo distância, sem abraços, infelizmente, porque eu queria muito dar um abraço nela, porque é alguém muito querida por mim, mas mantendo esses protocolos. Eu quero agradecer demais, Adelma, por ter nos recebido aqui. Eu digo que a GRE também foi uma das minhas casas nesse processo de aprendizado de comunicação, porque lá atrás passei um período na assessoria de imprensa da Secretaria de Imprensa do governo Eduardo Campos, então aqui para a região,
E a GRE era um dos locais que eu estava sempre aqui, né? Você também já estava aqui em outra função, hoje como gerente, e fico muito feliz de poder retornar aqui, de ser recebida por você e ver como o seu olhar diferenciado também tem contribuído, não só nos tempos normais, como nesse momento de pandemia. Isso tem feito a diferença, eu tenho certeza, porque um líder sempre acaba refletindo no restante do trabalho da equipe. Muito obrigada pela generosidade das palavras, mas principalmente pelo espaço dado, um espaço de fato que a gente sente o profissionalismo, cuidado com a verdade na informação, e isso é fundamental para a gente poder chegar nas casas dos nossos estudantes, da nossa comunidade escolar, que é o meio que a gente atua, chegar com a informação, mas também chegar com uma palavra de acolhimento e de reflexão, porque educação é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, da nossa sociedade. A escola é um espaço que constrói esse desenvolvimento. Então a gente tem contado muito com a solidariedade da comunidade de modo geral e agora mais do que nunca precisamos continuar contando. Muito obrigada, Jaqueline, pelo espaço. Obrigada a você. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima entrevista no Jaqueline Menezes Entrevista aqui no canal Jaqueline Menezes TV. Até mais.